Nós estamos recebendo aqui no estúdio, com todos os cuidados, devido a essa pandemia, o Kiko Savaia, nosso colega aqui de bancada, que é empresário, fundador e presidente do Conselho Desenvolve Vale, que hoje entrevista o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Bom dia, Kiko. Fique à vontade. Bom dia, Giovana. Bom dia, Carlos Sena, Eloy. Bom dia aos ouvintes. É realmente um momento importante para a gente poder ouvir uma celebridade, uma pessoa tão experiente no mercado como o ex-ministro Maílson da Nóbrega, quem eu já gostaria de dar meu bom dia e agradecimento por participar desse momento de entrevista. Bom dia, ministro Maílson. Bom dia, Kiko. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Ministro, a gente tem visto aí o desafio mundial, mas eu gostaria de puxar um olhar aqui para o nosso país, talvez algo que ninguém imaginasse conviver, os empresários que já vivem num cenário brasileiro de burocracia, elevada carga tributária, dificuldades do dia a dia, agora convivem com as portas fechadas. O senhor, como um grande economista, que foi ministro da Economia, como é que o senhor vê essa retomada pós-Covid? Olha, Kiko, se nós formos bem-sucedidos no isolamento social, se não houver sobrecarga do serviço de saúde, se conseguirmos preservar a maioria dos empregos e salvar uma quantidade razoável de empresas do colapso financeiro, eu acho que pode ser uma recuperação muito rápida. Nós poderíamos ver o início da recuperação provavelmente no último trimestre do ano e cai rapidamente até lá e depois sobe rapidamente. É uma coisa parecida com o que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008 e 2009. Agora tem uma diferença. Naquela época era uma crise financeira, ou seja, bancos e outras instituições financeiras quebravam. Agora é uma crise de produção. Você tem o isolamento social que reduz a demanda da economia, o fechamento do comércio que reduz a atividade econômica, a redução do preço das commodities que reduz a demanda por produtos do agronegócio e do setor mineral brasileiro. E ainda vai depender muito de quantos dias vamos perder. Eu acho que o governo tem uma orientação razoavelmente boa nesse momento, na área da saúde, que é o isolamento social, e o isolamento social todos já aprenderam, para achatar a curva de ascensão dos casos e de mortes e permitir que o serviço de saúde possa atender razoavelmente os casos que vão para internação, para terapia intensiva e assim por diante. No caso do Ministério da Economia, eles demoraram um pouco para perceber a emergência. O ministro falava que a crise será enfrentada com reformas, ninguém tem dúvida sobre a importância das reformas, mas aquele momento era de emergência. Emergência com a ação do governo com 3 objetivos simultâneos. Primeiro, salvar vidas, isso é o mais importante. Segundo, pôr dinheiro na mão das pessoas, dos trabalhadores, E terceiro, reforçar o caixa das empresas para evitar que elas quebrem em cadeia e desorganizem a economia. O governo finalmente despertou e o Ministério da Economia engrenou, na minha opinião. A cada dia eles estão atuando mais, ainda tem problemas de implementação, mas eu diria que as medidas, de modo geral, elas são muito potentes e estão na direção correta. Nós vamos gastar, como diz o ministro da Economia, mais de 750 bilhões de reais na União para atender esses 3 objetivos. Ministro, o prazo para quarentena tem preocupado aí, assustado bastante, principalmente os pequenos, os médios, porque são pessoas que falam que hoje deveriam ter feito uma poupança. No nosso país é difícil você propor isso para alguém que vende o almoço para pagar a janta, como se diz no popular, qual o prazo que seria suportável para essas empresas aguentarem e não quebrarem? Olha, a rigor, as empresas podem demorar muito aguentando a situação se elas receberem o auxílio das medidas que estão sendo anunciadas. Se as empresas receberem capital de giro dos bancos, receberem o seguro-desemprego para os empregados, permitindo a renegociação do contrato de trabalho para diminuir
a jornada de trabalho em 25%, 50%, 75%. Se essas medidas todas funcionarem, eu acho que é grande o fôlego das empresas. Não é para todas, né? As que estão mais forçadas de caixa demorarão mais a permanecer funcionando, né? Mas eu diria que teríamos um período razoavelmente longo, né, de permanência da maioria das empresas em funcionamento com a preservação dos empregos. O pior que pode acontecer é o país entrar nessa loucura que quer o presidente Bolsonaro de começar rapidamente a voltar a trabalhar, né? Isolar apenas as pessoas de risco. O isolamento vertical. O isolamento vertical, todas as indicações dos especialistas são de que isso é inviável, não tem como isolar. Só na cidade de São Paulo seriam, no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, não tenho certeza, 7 milhões de pessoas. Isso é impossível, né? E a experiência mostra, já com alguns casos dramáticos, que a resistência ou a hesitação em fazer o isolamento horizontal, social, na maneira adequada, termina sendo mais danoso, porque mais pessoas ficarão doentes, mais pessoas morrerão, mais será difícil a operação dos serviços de saúde. Portanto, a saída, como quer o presidente Bolsonaro, de voltar à atividade econômica rapidamente, poderá ser um efeito danoso em termos de vidas, em termos de economia, muito maior do que a orientação atual, que é a orientação da Organização Mundial da Saúde e é o que vem sendo adotado por todos os países. Se você olhar os casos da Itália, do Reino Unido e dos Estados Unidos, em que os chefes do governo chegaram até a fixar prazo para acabar o isolamento social, agora estão pagando um preço alto em termos de pessoas contaminadas, em termos de mortes. É bom lembrar que o presidente Trump chegou a dizer que tudo voltaria ao normal no dia 7 de abril, ou seja, na próxima terça-feira. E agora ele tomou a medida mais drástica para o isolamento social até o dia 30 de abril. E os Estados Unidos hoje estão se transformando no epicentro da crise da coronavírus. Mas no Brasil o senhor acredita que o ideal seria até quando? É difícil dizer, né? Só os especialistas da saúde podem dizer. Mas eu acho que dificilmente a gente vai conseguir voltar à normalidade, à retomada das atividades antes do fim do mês de abril. Ministro Mailson da Nóbrega, muito bom dia. Queria fazer uma pergunta com relação à reforma administrativa que estava sendo esperada. O senhor é a favor que essa reforma seja discutida e votada mesmo na atual crise? Pode ajudar o Brasil também? Olha, eu acho que pode ajudar em termos de sinal. Essa reforma administrativa, ela tem uma importância que poucos perceberam. As pessoas dizem que a reforma administrativa vai reduzir gastos, vai reduzir privilégios, isso é verdade, mas ela é fundamental para reforçar um pilar do Estado moderno. Os Estados modernos, a partir do século XVIII, se estruturaram com base em serviços públicos profissionais. Funcionários selecionados por concurso, o mínimo de indicação política, pelo contrário, a blindagem do funcionário contra a interferência política no serviço público. E se você olhar na história, e eu estou defendendo esse ponto no artigo meu dessa semana na revista Veja, a minha coluna, todos os países que se tornaram potências ou impérios ao longo da história, desde 2 séculos antes de Cristo na China, quando tudo começou, não é? A China já fazia concurso público 2 séculos antes de Cristo. Todos esses países que ascenderam a essa condição tinham serviços públicos profissionais, bem educados, bem preparados e com salários compatíveis com a sua retribuição à sociedade. Ou seja, com capacidade não só de operar o Estado, em crises como essa, por exemplo, como prestar bons serviços à sociedade. Não à toa, os países asiáticos que mais rapidamente estão saindo da crise são aqueles que têm serviço público profissional de alta qualidade.
Ministro, uma das questões que a gente escuta muito e agora se aflora essa questão é que os produtos nacionais acabam perdendo muito espaço para produtos chineses, produtos de outros países, prejudicando aqui o nosso país. Porém, esses outros países se protegem com políticas nacionalistas, etc. E a gente percebe o potencial positivo que tem o empreendedor local brasileiro. Ele é combatente, ele convive com todas essas dificuldades aqui de burocracia, carga tributária elevada. Por que a gente não consegue ter uma política de incentivo aos empresários brasileiros, ou seja, não só aos empresários, aos produtos nacionais? A gente percebe os produtos asiáticos muitas vezes prejudicando grandes setores aqui no nosso país. O que é possível ser feito, na opinião do senhor, para que a gente possa incentivar a indústria nacional? Olha, Kiko, a rigor, eu diria o que não pode ser feito, ou seja, fechar a economia novamente nos moldes dos anos 50, 60, 70 e depois no período do PT no governo, com medidas protecionistas. A experiência mostra que se fechar em si mesmo, o país regride, porque não tem estima à competição, não tem estímulo ao avanço tecnológico, não tem estima à busca da produtividade, porque todos estão protegidos da concorrência mundial. Portanto, o país tem que encarar seriamente a ideia contrária, a ideia de abrir a economia. A China é o que é hoje porque ela teve políticas adequadas no campo da educação, da infraestrutura, né, das regras de funcionamento da economia. O que o Brasil precisa, ao contrário de fechar, de adotar medidas nacionalistas que deram errado no passado, não é? Nós tivemos vários episódios de erros estratégicos nessa área. Por exemplo, o governo Geisel, que dobrou a aposta no fechamento da economia, criou sérios problemas no futuro. Grande parte da estagnação que o Brasil vive hoje decorre da queda de sua produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Nos anos 50, 60 e 70, a produtividade do Brasil aumentava 4,2%. E é isso que permitiu que nesses 30 anos o Brasil fosse um país que mais cresceu no mundo. A produtividade estagnou, ela é negativa na indústria. E isso grande parte explica a estagnação da economia brasileira nos últimos tempos. Então, eu acho que o estímulo ao empresário não é com medidas protecionistas, não é fechar nossas fronteiras, é se integrar ao mundo de forma adequada, e para isso tem que preparar o país para isso, que é uma reforma tributária que reduz os custos incríveis de um caótico sistema tributário, é a investimento em infraestrutura que melhora a logística, é a melhoria da educação que prepara melhor a mão de obra para os desafios da concorrência mundial e assim por diante, não é? Chega de retrocesso. Eu acho que não é hora, deixa-me repetir isso, de reestabelecer políticas protecionistas que deram errado no passado. Um país precisa ser protegido da concorrência externa nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Os Estados Unidos fizeram isso, grandes outros países da Europa também o fizeram, a China fez, a Coreia do Sul, etc. Mas depois você tem que parar, tem que começar a liberar, né? Essa fase o Brasil já passou. Sem dúvida. Foi dos anos 30, 40 e 50. Não, o que eu me refiro, na verdade, também, quer dizer, é a dificuldade interna que hoje o empreendedor enfrenta com burocracia, leis conflitantes, mas enfim, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, ministro. Eu queria muito agradecer, é sempre um prazer poder ouvir a sua experiência, somar aqui com o Vale do Paraíba, que é um ponto importante aí do desenvolvimento do estado de São Paulo. Muito obrigado, Kiko, pelo convite. Bom, eu queria encerrar dizendo que eu concordo com você, viu? Essa história da excessiva burocracia, a bagunça do sistema tributário, a logística que não funciona, os portos que são ineficientes, tudo isso são obstáculos à operação adequada do empresário brasileiro, que é muito preparado, tem garra, está disposto a produzir. O governo tem uma parte a fazer nesse campo, que é dar-lhe as condições ambientais para ele operar bem e melhor. Perfeitamente, ministro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan.
Um abraço, ministro. Tchau. Obrigada ao ministro Maílson da Nóbrega. Obrigada, Kiko Salvaia, pela participação aqui com a gente, trazendo aí essa importante entrevista. Um bom dia para você. Obrigado, Giovana, Carlos Sena e Eloy, e aos ouvintes também.